Olá, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula de FHCR, aqui com a professora Isabel. Vocês tinham uma atividade para deixar pronta, né? Que era o filme. Deixa aquela atividade pronta, tua resenha crítica pronta. Guarda esse material, tá? Que eu vou estar recolhendo isso no momento oportuno, tá? Hoje, então, é a nossa quarta aula. A aula 4, FHCR, para segunda-feira. Momento de estudo. Organize o tempo de vocês para que a gente possa dar continuidade. Percebam que nós estamos encerrando o primeiro trimestre e todo o nosso tema do primeiro trimestre nós temos como eixo central a campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade foi a ideia central. Todos os textos que nós lemos, debatemos, discutimos até agora, todos relacionados à campanha da fraternidade. Vocês estão se recordando direitinho, né? O que foi, qual é o tema, qual é o lema. Importante isso para o nosso aprendizado. E o nosso texto de hoje, segundo os anos, o título é Diferentes Religiões na Mesma Busca. Então, nós estamos vivendo um mundo que hoje, além da ciência, daquilo que é comprovado, né? Nós buscamos também o nosso lado de intimidade, de encontro comigo mesmo, de encontro depois com Deus, com o outro, com a natureza. Então, essas tradições religiosas, todas elas caminham sempre buscando soluções, eu diria, diálogos, buscando saídas. E vou dizer, quais são os eixos, um dos princípios, que existem muitos nessas tradições religiosas. O que elas buscam? É o que nós temos aqui, no fundo do nosso quadro, né? Fraternidade, sentido da vida, tolerância, amor, oração, alteridade. Estas palavras que eu colei aqui no fundo são palavras muito fortes, carregadas de significados para essas diferentes religiões. E tem mais. Tem muitas pessoas que nem têm uma crença, não professa nenhuma religião, mas vivem a espiritualidade. Existe dentro, na vivência interior, uma crença interior, íntima, mas não tem nenhuma religião. Então, essas palavras que eu colei aqui de propósito é para ajudar na sua reflexão. Enquanto você me escuta, esse texto vai estar disponível também para vocês lá e vocês vão poder estar lendo com calma. É um texto muito acessível, mas eu quero mais a reflexão. O que essas palavras mexem comigo? Eu pedi que vocês fizessem uma atividade na primeira imagem que está lá no PowerPoint, no slide de vocês. Eu coloquei, observe a imagem, qual é a compreensão sobre ela, o que representa. Só para lembrar para vocês, eu coloquei vários símbolos religiosos, no meio planeta Terra. Pensem, quando eu olho para esta imagem, o que eu penso? Qual é a reflexão que eu faço? Mas eu gostaria que você fizesse isso de uma forma madura, com postura, com posicionamento de segundo ano. Você já vem aí ao longo dos anos, né, juntando conhecimento, informações, formações, ouvindo, elaborando a tua opinião. Então, o segundo ano é muito importante que vocês agora consigam se posicionar. Então, estas palavras tão usadas na sociedade, tão falada pelos nossos pais, professores, pessoas que amamos, colegas da mesma idade, essas palavras, que peso, que significado eu falo, ela está carregada de que significado? Aqui eu pedi que vocês assistissem um vídeo. Eu deixei disponibilizado um vídeo para vocês, que são as 10 maiores religiões do mundo. Existem outros que são assim de 1 hora, 40 minutos, então este tem 10 minutinhos. Então vai trazer estas religiões na ordem de seguidores, um pouquinho sobre a religião, da onde veio, geograficamente, onde essas religiões situam, um pouco dos rituais de cada religião, tá? Um pouco também do livro sagrado, de alguns ritos, de algumas verdades de fé para cada religião. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu acredito que o segundo ano, tendo essa postura de preparação já para um vestibular, para um futuro mais promissor, já próximo aí de um encerramento de um cíclico acadêmico inicial, né, que é o ensino médio, que você já tem que estar começando a escutar essas coisas. Como é que eu trabalho a alteridade se eu deixo de lado algum conhecimento?
Então não importa se você tem um segmento religioso, importa que você tem que ter conhecimento. Então essas 10 religiões, elas existem, elas estão nesse espaço planeta Terra, têm seguidores, têm história, tem todo um estudo que dá um embasamento para elas. Então é importante, então você vai acessar no YouTube, está aqui o endereço e você vai assistir esse vídeo bem bacana, bem sucinto, ele está bem simples. E aqui eu trouxe a imagem de alguém muito querida pela sociedade, o Dalai Lama. O Dalai Lama esteve em São Paulo, ele esteve no ano de 2012, que está aqui no texto de vocês, e ele dá essa declaração aqui, ó: o meu primeiro compromisso é buscar criar uma consciência sobre a igualdade entre os seres humanos, que compartilhem um só planeta azul. A primeira imagem que eu coloquei no material de vocês. Nós habitamos a mesma casa, que é o planeta Terra. E nós temos que procurar nos habitar, conviver da melhor maneira possível. Então, esses líderes religiosos, ou líderes que também não são religiosos, já têm essa consciência, eu diria, avançada, de muitos valores que nós buscamos isso, quem tem uma crença religiosa já busca viver. Adiante, eu coloquei um segundo vídeo, porque eu propus aqui para vocês no texto sobre o sentido da vida. E aí? Quem é que pergunta assim, tá, mas de onde vim? Para onde vou? São perguntas filosóficas, né? Na filosofia quase sempre a gente faz essas questões, né? Para onde vou? Afinal de contas, por que, né, tudo que a gente vive agora, esse sofrimento todo, como é que vai acabar? Estas perguntinhas que têm a ver com a nossa existência sempre existiram. Sempre existiram. E o homem está sempre buscando entender como viver, como cada dia dar significado para o sentido da vida. Então eu coloquei uma tirinha, você vai olhar com atenção, ela é muito, vocês já conhecem, e deixei um vídeo muito interessante, bem assim, até eu diria até um pouco mais fácil compreensão para você entender um pouquinho qual é o sentido da vida. Após esse momento que você parar um pouquinho e fazer aquelas perguntas que você já faz no seu dia a dia, aqui vem uma questão da sabedoria. Para eu poder viver, para não ficar angustiado e criar de onde vim, para onde vou e depois da morte. E daí, o que acontece? O Leandro Carnal tem um vídeo, eu não coloquei aqui, muito bom sobre isso. Depois vamos assistir isso, exatamente o que ele fala. A sabedoria é saber incluir nas nossas relações, tanto pessoal como social, essa vivência, essa aceitação. Senão nós vamos viver uma eterna angústia. Então tem coisas que você não vai conseguir ter uma resposta única, preenchidinha agora. Mas a gente vai amadurecendo, nós vamos nos relacionando, escutando opiniões diferentes e a gente vai buscando aquela calma, aquele equilíbrio que a gente precisa viver. Que essa vivência de comunidade é muito importante. Quando eu vivo em comunidade, eu troco ideia, eu escuto opinião diferente, eu tenho confrontos, eu tenho conflito e isso engrandece, isso é muito bom. Agora vem aqui, ó, quanto maior e mais universal for a ideia do poder sagrado que sustenta a vida, mais ampla terá que ser a fraterna caridade. Porque a partir do momento que eu tenho consciência que eu não vivo sozinha, que eu dependo do outro, que eu me sinto bem em ter o outro, contar com o outro, mesmo agora nesse relacionamento de distância entre as pessoas, eu tenho que entender que tem que existir aí algumas coisas importantes. Por exemplo, o amor, a escuta, o ouvido para poder entender a situação, escutar o colega, a amizade, a alegria, porque não tem como eu conviver com o outro e não oferecer para o outro o que de melhor eu tenho. Então, quem contribui para isso? Da onde vem tudo isso? Quem trabalha com essas ideias para que o ser humano valorize o que tem nele, eu diria, esses adjetivos importantes na vida? São as religiões. Toda religião, independente de ser cristã ou não cristã, todas elas têm como base esses valores absolutos. São aqueles valores que todo mundo precisa viver para que se tenha uma vida mais saudável, né? E aqui o texto traz uma regra comum de todas essas religiões. E você já sabe que nós estamos falando desde o início do primeiro trimestre. A regra de ouro é o amor ao próximo. Fácil de falar, muito fácil.
Amar o próximo. Jesus falou isso, Siddhartha Gautama também, nós vamos perceber aqui, ó, no próprio texto, eu trouxe para vocês, Confúcio também, ele traz, ó, o que não desejas para ti mesmo, isso também não o faça aos outros. Confúcio. Jesus usou isso no Evangelho, Luther King também usou. Então, se você começar a pensar, muitos líderes religiosos que representam um segmento religioso, está nessa ideia, amor ao próximo. Então, é a regra de ouro para todos aqueles que têm uma vivência religiosa e para aqueles que têm uma espiritualidade, que vivem uma espiritualidade. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês a passagem do Corão. Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, os islâmicos, né? Que traz lá na Surata 372, toda caridade... toda caridade que fizerdes será em vosso próprio benefício. E não pratiqueis boas ações, senão com a aspiração de agradardes a Alá. Então eu faço porque é um princípio em que me torna mais humana, mais próxima do outro, tá? E eu coloquei então alguns líderes. Existem outros, você pode pensar em outros também. Então eu coloquei aqui heróis que tem ali, que defendem um segmento religioso, que tem como regra de ouro comum o amor ao próximo, que é a regra comum. Então, eu coloquei o Gandhi, o Luther King, coloquei a Irmã Dulce, que nós falamos dela muito esse ano, e Zumbi dos Palmares. O Zumbi tinha outra, o Zumbi dos Palmares tinha a sua luta lá na defesa dos negros, mas toda aquela vivência da cultura africana predominava muito a questão religiosa. Então, para um pouquinho, analise, tá? Então, o que restará da vida? São só as perguntas de onde vim, para onde vou, para trazer só conflito? O que restará da vida é o amor que eu tenho por mim, pelos meus irmãos, por aqueles que vivem comigo dentro de casa. Não só na teoria, mas também nas ações. Do ser grato, do ir ao encontro, do abraçar, do compreender. São formas de amar, porque o amor tem que ser concreto. Por isso que uma atividade que eu coloquei para vocês é ouvir a música, né, do Renato Russo. Aquilo é linda, eu peguei bem a original, que eu quero que vocês escutem novamente com esta fala, que as diferentes religiões buscam, que é o amor ao próximo. E Luther King vem com uma frase: educar no respeito, ao modo como os outros se relacionam com o sagrado. Precisamos aprender a viver juntos como irmãos, ou pereceremos todos juntos como loucos. E eu acredito que não é isso que nós queremos. Nós queremos sim viver, mas com qualidade. Mas para que isso aconteça, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que refletir, analisar e pensar: o que eu posso fazer para mudar a vida ali onde eu vivo, com as pessoas que convivem comigo. E lá, para encerrar, eu coloquei, como sempre vai ter uma atividade para fazer. Eu sempre venho a nossa reflexão e atividade. Deixei aqui 3 questões para vocês pensarem, registrem e guardem, e deixei esta música, A Canção do Amor, Monte Castelo, de Renato Russo. Vai ser uma ótima reflexão. E, para concluir, lembrando que as religiões, todas elas, as tradições religiosas de modo geral, têm como ideia central, como regra máxima, o amor ao próximo. Senão, não seria de Deus, né? Não seria uma religião para o bem, porque a partir do momento que eu fecho no meu egoísmo, é uma coisa muito, né, um individualismo muito forte. Então a religião é eu comigo e eu com o outro, eu com a natureza e eu com Deus. Então eu espero que vocês aproveitem bem essa reflexão, façam as suas atividades. Quem está com atividade incompleta, deixe completo, não acumule atividade, e o texto também está disponível lá para vocês lerem. Para hoje é isso. Faça as atividades, beijo no coração e até a próxima.